Quem está na linha é Cícero Souza, que é executivo de futebol do Palmeiras, faz um excelente trabalho, está há muitos anos no Palmeiras, não é fácil se manter em clube de alto nível como é o Palmeiras, com alta exigência, com alta rotação de dinheiro, né? Roda muito dinheiro por lá e a exigência é cada vez maior. O Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista recentemente, perdeu esse ano, é verdade, mas no ano passado foi campeão paulista. Enfim, faz uma boa campanha, uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, diria até uma campanha de recuperação, ganhou 2 na sequência, apertadinho, né? Do América e do Bahia, já está em 3º lugar, né? O Palmeiras. Enfim, está dentro do previsto, Cícero Souza. Bom dia. Bom dia, Rec, te cumprimento todos os componentes da mesa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grenal, em especial aqueles ouvintes da minha terra natal, que é Taquari, terra da nossa Lagoa Armênia. É uma satisfação voltar aqui no teu programa, Futebol, Alegria do Povo. É uma satisfação ouvir falar da revista Gol, né, que tanto me acompanhou na minha adolescência e na minha juventude, nos trazendo as informações futebolísticas aqui do Rio Grande do Sul. São 7 anos já de Palmeiras, tá? Completando aí a tua linha de raciocínio. Eu acho que o Palmeiras ele faz uma arrancada de brasileiro com uma pontuação bem consistente, talvez com um futebol que ainda precise de alguns ajustes, mas acima de tudo disputando as principais posições na tabela, que é o protagonismo ao qual o Palmeiras sempre pretende ter nas competições às quais estiver submetido. Internacional não ganha horas dentro de casa, isso é bom ou é ruim? Essa sequência aí de 6 jogos, né, que o Internacional não consegue um resultado positivo dentro da gigante do Beira-Rio, ele nos demonstra que está cada vez mais próximo à hora dele vencer, porque o Inter é um time grande, é um time de tradição, um time de camisa. O Beira-Rio é um dos principais estádios do futebol brasileiro, uma das principais arenas. Então, a mobilização que deve estar ocorrendo por parte aí da diretoria, do Diego Aguirre, do elenco de jogadores, nos remetem a saber que essa fria noite de Porto Alegre, pelo menos dentro do Beira-Rio, terá um jogo muito aquecido e o Palmeiras está preparado para todas as dificuldades que a partida vai apresentar. Bom dia, Cícero Souza, aqui é o G. Soares, satisfação em falar com o amigo. E essa campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pelo investimento, pelos jogadores que tem, por enquanto são 13 pontos, ela é convincente. E o que o Palmeiras imagina para esse ano? Chegar no título, conseguir uma vaga na Libertadores? Qual é o planejamento do Palmeiras no Brasileirão? Bom dia, Jean. O Palmeiras já nesses últimos 7 anos ele tem se notabilizado por quase sempre ter ficado entre os 4 primeiros colocados de todas as competições às quais ele participa. Isso nem sempre é uma garantia de título, mas tem sido garantidor da equipe do futebol brasileiro que mais venceu neste período, somando as principais competições não só do cenário nacional, como do cenário sul-americano. Estar entre os 4 novamente já nessa arrancada nos remete a saber que vamos buscar o nosso objetivo. Sabemos que neste início de campeonato, o fato de a nossa linha defensiva estar desfalcada de 3 jogadores que estão prestando seu serviço às suas respectivas seleções na Copa América nos trouxe alguma instabilidade defensiva em um primeiro momento, mas os números do nosso ataque, um dos principais ataques, o nosso saldo de gols, um dos principais saldos de gols, é o segundo time com mais vitórias no campeonato, enfim. A gente sabe que o Palmeiras arranca de uma forma não tão sólida, mas que com certeza a competição será consistente, haja vista que mesmo com esses desequilíbrios iniciais, nós conseguimos estar aí hoje com a mesma pontuação do vice-colocado. Cícero, é o Nicolas Wagner aqui, bom dia, prazer falar contigo. De que forma repercutiu na direção do Palmeiras a declaração do técnico Abel Ferreira na semana passada, cobrando reforços e dizendo que até tinha encaminhado um relatório para a direção, mas que esses reforços que ele havia pedido não vieram? Bom dia, Nicolas, prazer falar contigo. O Abel é um treinador de 42 anos, crescido e identificado e enraizado em uma cultura europeia. Todos aqueles que chegam ao território brasileiro identificam alguns componentes
sociais do nosso país que não possibilitam uma adaptação tão rápida, e o futebol está inserido, né, dentro dessa sociedade e carrega muito dos seus componentes, um deles principais, o individualismo. O Abel externou algo que ele conversa conosco cotidianamente, externamos também, e o mais importante de tudo é que estamos todos na mesma página, todos equacionados e todos com uma compreensão muito clara do momento pandêmico que vivemos, que remete aos clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras em específico perdendo 150 milhões de receita nos últimos 2 anos, mas enfim, o momento pandêmico que remete a todo um cenário de futebol brasileiro, muito mais se reinventar do que propriamente dito buscar contratações de peso, pois elas seriam completamente inviáveis neste momento. E a possibilidade de troca do Galhardo com o Luiz Adriano houve em algum momento ou ficou apenas no ilusório popular? Ô Rec, eu nunca recebi tanta mensagem de WhatsApp, por ser gaúcho e ter muitos amigos aqui, né? A abordagem ela foi vulcânica, mas oficialmente não existe esse tipo de conversa, não existe esse tipo de interesse por parte do Palmeiras. Tá, mas não existe interesse, não houve consulta e o Palmeiras não tem interesse. Mas o homem gosta do Galhardo. Eu falo do Luiz Adriano, né? Eu falo do Luiz Adriano. O Luiz Adriano ele tem um papel hoje, dentro e fora de campo, muito importante dentro do nosso elenco. O Luiz Adriano, dentro de campo, tem se demonstrado não só o goleador assertivo que buscamos, mas também um jogador de uma assistência, de um último passe de qualidade impecável. Na Libertadores ele tem feito assistências extraordinárias, principalmente para o Rony. E o fora de campo do Luiz Adriano, ele consegue prestar um serviço imenso à Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando lançamos jovens como Danilo, como Patrick de Paula, como Gabriel Menino, como Wesley, como Veron, como Renan, ele consegue cumprir um papel de um jovem que subiu emergente nas categorias de base do Inter, de um jovem que fez uma carreira avassaladora no seu início e na sequência também, né, no futebol europeu, e entrega toda essa experiência aos mais jovens. Além de todos os momentos de jogos decisivos, o que eu vi ele fazer em final de Libertadores dentro do vestiário, o que eu vi ele fazer aqui na Arena do Grêmio, na final da Copa do Brasil, conduzem a ele hoje um grande papel de liderança dentro do elenco do Palmeiras. Eu falo de Luiz Adriano, um jogador que para nós é indiscutível. Eu não gosto de falar de coisas que não existem, né, Rec? Então, para nós, o nosso jogador é o Luiz Adriano, estamos muito satisfeitos e sabemos que no futebol brasileiro são raras equipes que possuem jogador de tamanha qualidade. E tomando uma aguinha gelada com o técnico do Palmeiras, o que ele te diz a respeito do Thiago Galhardo? O departamento de análise de mercado, né, do Palmeiras, ele monitora muitos jogadores dentro do futebol sul-americano e brasileiros que estão fora do país. E temos conversas frequentes de diversos jogadores. O Thiago Galhardo não é um desses jogadores que a gente tem se remetido a esse tipo de conversa. Então não interessa ao Palmeiras? Não existe essa operação, né? Eu acho que a gente tem que inverter o processo. A gente fica dando muito espaço de mídia e eu gastei muito tempo da minha vida aí nos últimos 2 dias respondendo a amigos com algo que a gente deveria inverter o processo e entender de onde nasceu, de onde aconteceu e cobrar dessas pessoas isso, né? Então, para nós, isso não é assunto pertinente. Você acha que alguém colocou o bloco na rua? Eu acho que muitas vezes a imprensa brasileira acaba comprando pela relação que possui com alguns agentes e com alguns empresários, ou com algumas ditas fontes dos clubes, né, mas que não tem tanto acesso assim à tomada de decisão final, e muitas vezes a gente gastou muito tempo em assuntos que realmente não se proliferaram. Concordo contigo que em outras vezes até aconteceu, né? Mas neste caso e em muitos aí que o Palmeiras, por ser uma equipe que nos últimos 7 anos conseguiu uma alavancada financeira bem significativa no seu orçamento, vem sendo submetido a muitos nomes, a muitas especulações e a grande maioria delas algo completamente fantasioso e não existente internamente. Jogada ensaiada? Aí eu não sei te dizer, aí seria um tipo de acusação que eu não sou leviano de fazer, mas que muitas vezes mordemos algumas iscas que não nos levam a nada, com certeza mordemos. Já? Cícero, em relação ao Dudu,
Quando é que esse atleta já pode atuar pelo Palmeiras? E existe também a especulação de uma antecipação através da FIFA para ele voltar a atuar com a camiseta do Palmeiras? O Palmeiras hoje com 28 jogadores no seu elenco, tá? E o terceiro menor elenco do país nesse momento. À frente estão a Bahia e Atlético Paranaense, que são equipes que têm time B, né? Sub-23. Então, com 28 jogadores no elenco, o Palmeiras recebe na quinta-feira, dia 1º de julho, o retorno de 3 jogadores que encerram seus prazos de empréstimo. O Dudu, que estava no Catar, no Aldo Reio, o Borja, que estava na Colômbia, no Júnior Barranquilha, e o zagueiro Pedrão, formado na sua base, que disputou o último campeonato português pelo Nacional da Ilha da Madeira. O Borja ainda resta uma possibilidade de negociação ainda com o Júnior Barranquilha, afinal eles possuem um prazo para estabelecer uma opção de compra. Esses jogadores, pela janela de transferências internacionais, né, então Pedrão e Dudu com certeza, e talvez Borja, eles só têm condição de jogo em 1º de agosto. Contudo, os contratos de empréstimos, quando foram feitos, eles possuíam essas datas de retorno, respeitando as janelas de transferências da época. À medida que a pandemia se manteve persistente, as janelas foram transferidas e, consequentemente, as datas não casaram. Então, entendendo que isso não seja uma intenção de burla, nem administrativa, nem jurídica, o Palmeiras entra com uma solicitação na FIFA de antecipação da condição de jogo, mesmo não respeitando um prazo de janela. Nos últimos anos, o Palmeiras se caracterizou por fazer grandes investimentos, contratar grandes jogadores, mas curiosamente a temporada passada em que conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores, foi uma temporada em que o Palmeiras não contratou tanto assim e apostou em muitos garotos da base. E curiosamente o autor do gol do título da Libertadores foi o Breno, que não foi uma contratação tão badalada, ele veio do Juventude que estava disputando a Série B. Houve uma mudança de política de futebol no Palmeiras, Cícero, no sentido de não fazer mais tantos grandes investimentos, apostar mais nas categorias de base, ou isso é decorrência somente da pandemia? Eu acho que a gente precisa rebobinar a fita para 2015 e entender que o Departamento de Futebol do Palmeiras identificou 4 grandes objetivos internos, tá? Objetivos técnicos, objetivos financeiros, objetivos de imagem e objetivos de formação. Quando você entende objetivos financeiros, o Palmeiras começava a explorar uma nova arena, o Palmeiras começava a investir em um processo de formação e saberia que precisaria de 3, 4 anos para dar o seu retorno técnico e financeiro. O Palmeiras agregava a sua marca, um dos maiores patrocinadores, né, do futebol mundial, o maior da América do Sul. O Palmeiras se estruturava enquanto equipe e montava uma base financeira, trazendo do departamento de marketing todas as capacidades de vendas de propriedade possíveis. Com isso, o Palmeiras, em 2015, 16, 17, ele consegue ir ao mercado para atender o seu objetivo técnico, trazer jogadores muito destacados em diversas equipes do futebol brasileiro. Paralelo a isso, o trabalho de base foi sendo desenvolvido, com a contratação de um excelente coordenador de base, com a estruturação do nosso centro de treinamento, com a contratação de ótimos observadores, com a aproximação de muitos polos formadores, com o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho recriando o futebol de rua, com a introdução de excursões à Europa para você formar o seu jogador jogando com diversas escolas diferentes. Tudo isso possibilitou, 4, 5 anos depois, o Palmeiras chegar a fornadas que já possibilitam entregar um rendimento técnico muito semelhante àqueles dos jogadores buscados no mercado. O Palmeiras hoje é o time que há 4 anos mais cede jogadores às seleções de base. O Palmeiras tem jogadores hoje na seleção olímpica, tem na seleção principal, invariavelmente 2, Gabriel Menino, Gabriel Jesus. E entender gestão faz responder a tua pergunta de uma forma muito objetiva. O ano em que nós temos mais conquistas é o ano em que nós conseguimos explorar melhor todas as análises, as de base, a de mercado e a de jogadores de excelência. Bom, você recebeu ontem uma homenagem na Câmara de Vereadores e muitas mensagens de Taquari. Vander Becker de Taquari, Cícero homenageado ontem na Câmara.
Taquari na escuta, Rec, um abraço para esse cara que é o mesmo desde criança, simples, humilde, nunca fugiu das suas raízes, manda dizer o Júlio Capelão. E eu estou aqui com a placa que o Haroldo Santos me mandou, que eu vou ler aqui, da Câmara Municipal de Vereadores de Taquari, ao dirigente Cícero Rosa de Souza, pelas conquistas dos títulos da Copa do Brasil 2020 e da Comebol Libertadores 2020 Taquari, junho de 2021, homenagem aqui assinada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz de Quadros Porto, acho que é Luiz Henrique, é Luiz H. Luiz Henrique de Quadros Porto e vereador Leandro da Rosa. Então, parabéns aí, né? Recebeste uma homenagem justíssima a quem propaga tanto o nome da cidade, né? Dá para dizer que é de Taquari para o mundo, né, o Cícero Souza? Ô, Rec, tu sabe que eu acho que o maior reconhecimento que uma pessoa pode ter... É conhecido como Cicinho lá na cidade? Sim. Cícero Souza é nome de guerra, né? Dentro de Taquari é Cicinho e vai ser sempre assim. Eu estava te dizendo que por mais que a gente, em fevereiro a gente estava em Doha, né, jogando Mundial, final de Libertadores em Maracanã, Florida Cup, mas o maior reconhecimento que um homem pode ter é dentro da sua comunidade, por aquelas pessoas que o conhecem desde o início da sua caminhada. O Taquari me viu nascer, Taquari me abriu as portas aos primeiros 17 anos como profissional da área esportiva, e eu serei eternamente grato. Receber essa homenagem aqui, ela me deixa muito envaidecido. Agradeço à Câmara, ao Leandro, ao Luiz, agradeço ao Vander, ao Júlio, ao Haroldo e a todos aqueles que nutrem carinho aí pela nossa caminhada. Obrigado, viu, Rec, pelo espaço. Muito bem. Olha aqui, hoje uma derrota para o Internacional e o Inter encosta. Já dá para dizer, mesmo nessa altura do campeonato, que é jogo de 6 pontos, já que é briga de cachorro grande? Tem muitos jogos de 6 pontos. Esse com certeza é sim. Eu particularmente tenho uma tese que o Campeonato Brasileiro, as grandes equipes trocam pontos entre elas e que o que decide mesmo é você efetivar a maior possibilidade de pontos com aquelas equipes com um pouco menos de camisa. Mas existe isso ainda? Nelas você não pode derrapar. Existe isso ainda? Bragantino é o líder do campeonato, Atlético Paranaense é o segundo, Fortaleza é o quarto, Bahia é o quinto. Existe ainda esses que têm menos tradição, menos peso de camisa? Eu posso seguir a tua linha por 2 viés, tá? Eu posso te dizer assim, a País de Gales fez a semifinal da última Eurocopa, a Suíça eliminou a França agora segunda-feira. Há 4 anos atrás, a final da Libertadores foi Independiente Del Valle e Atlético Nacional. O atual campeão da Recopa é o Defensa e Justiça. Hoje existe um futebol globalizado, baseado muito em conceitos modernos, coletivos e não individuais. Mas eu vou responder a tua segunda pergunta te lembrando que os últimos campeões brasileiros são Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, e invariavelmente eles fizeram a maior pontuação, vencendo aquelas equipes com um pouco menos de expressão. Entender o sucesso do Bragantino e do Atlético Paranaense é entender um processo de gestão que os clubes possuem, não só de times, e entender que a arrancada de Fortaleza e Bahia dão também vem ao encontro de momentos de gestão mais recentes interessantes. Acredito eu que uma caminhada de 38 rodadas requer elenco, requer uma condição financeira para uma manutenção de logística, requer um trabalho de base para tentar algumas reposições, e isso as equipes ainda de maiores orçamentos são mais dotadas para uma competição tão longa. Muito bem. Cícero Souza, executivo do Palmeiras, cumprimento pelo reconhecimento da sua cidade, pelo trabalho que faz no Palmeiras, e um grande abraço, disponha da gente aqui também. Obrigado, Rex. Forte abraço para todos, até a próxima.